No dia 29 de abril de 1945, num posto de gasolina em Milão, penduraram 2 corpos de cabeça para baixo. Os transeuntes cuspiram neles, chutaram-nos. Alguém esvaziou a sua pistola contra um deles, já cadáver. O homem que tinha prometido reconstruir o Império Romano, o que se tinha feito chamar herdeiro dos Césares, o que tinha brandido o destino de 40 milhões de italianos como se fosse a sua propriedade pessoal, acabou a baloiçar perante uma multidão que o odiava com a mesma intensidade com que outrora o tinha adorado. Esta é a história da Itália fascista. 23 anos de uma experiência que começou com um ferreiro socialista e um menino rebelde numa aldeia da Romanha e terminou num posto de gasolina, com uma bala dos partisanos e um nome que o mundo associaria para sempre ao fracasso e à ruína. O filho do ferreiro, a origem de um ditador. No verão de 1890, na pequena aldeia de Dovia, pertencente ao município de Predápio, na região da Romanha, um menino de 7 anos recebeu um murro na boca por parte de um rapaz chamado Orsi Diacona, 3 anos mais velho do que ele. O menino caiu entre as vides, com o lábio a sangrar e os olhos úmidos de humilhação. Voltou para casa a chorar, e o seu pai, Alessandro Mussolini, ferreiro de mãos negras e temperamento explosivo, deteve-o contra a parede com um punho. As lágrimas são para as mulheres, rosnou-lhe. E depois, volta e ensina-lhe que ninguém toca num Mussolini. O menino voltou. Encontrou uma pedra pontiaguda no caminho, levantou-a e bateu a Orsi 2 vezes na orelha e 1 vez na boca, até que o mais velho fugiu a gritar. Nessa noite, o pai aplaudiu o filho com a força de um martelo sobre uma bigorna. Benito Mussolini tinha 7 anos e já tinha aprendido a primeira lição da sua vida: a violência como resposta ao mundo. Nasceu a 29 de julho de 1883. O seu nome foi escolhido pelo pai, Alessandro, um homem obcecado com a política revolucionária e os ídolos do socialismo internacional. Chamou-lhe Benito, em homenagem a Benito Juárez, o reformador mexicano que tinha desafiado o império. Alessandro Mussolini não era um ferreiro qualquer de aldeia. Tinha passado 3 anos na prisão pelas suas atividades junto aos anarquistas que seguiam o russo Mikhail Bakunin, e tinha sido o primeiro organizador sindical de toda a Itália. A sua ferraria em Dovia era também um clube político informal, onde os trabalhadores chegavam à noite para escutar debates sobre Marx, Bakunin e Mazzini, enquanto o fogo da forja iluminava as conversas de homens com pescoços vermelhos e gorros de Garibaldi. Rosa Mussolini, a mãe, era tudo ao contrário: professora de escola primária, católica devota, calada e paciente. Dava aulas no piso de cima da ferraria, enquanto o martelo ressoava no chão e Alessandro discutia política aos gritos com os vizinhos. Os 3 filhos, Benito, Arnaldo e Edvige, cresceram entre o estrondo da bigorna e as lições de catecismo, entre o ateísmo furioso do pai e a fé serena da mãe. Benito era o mais difícil. A sua própria autobiografia reconhece-o sem vergonha. Era inquieto, incapaz de ficar quieto, propenso a brigas. Enviaram-no para o internato salesiano de Faenza quando tinha 9 anos, e em 2 anos tinham-no expulsado por esfaquear no braço um colega que lhe tinha chamado lixo anarquista. O diretor dos frades, esgotado, escreveu no processo: "A sua alma é negra como o inferno." Alessandro recebeu-o em casa com orgulho. O seu filho não se tinha dobrado perante os padres. A segunda escola, o Instituto Magistral de Forlimpopoli, foi mais permissiva. O diretor era Valfredo Carducci, irmão do grande poeta Giosuè Carducci. Ali Benito demonstrou uma inteligência súbita e feroz quando queria. Em 1901, obteve as melhores classificações nos exames finais de toda a história do Instituto e graduou-se com diploma de professor de primária. Tinha 18 anos e nenhum emprego. O município de Predápio rejeitou a sua candidatura a escrivão municipal.
O autarca conservador considerou que era demasiado jovem e perigoso. Um socialista perigoso como o seu pai. Alessandro Mussolini foi pessoalmente insultar o autarca. O jovem Benito aceitou um trabalho provisório como professor em Gualtieri, nas margens do Pó. Durou 1 ano. O autarca da aldeia demitiu-o pelas suas brigas com os jovens locais e o seu comportamento inapropriado. Foi o primeiro emprego e o primeiro a perder. Em maio de 1902, sem trabalho, sem dinheiro e com apenas a coragem que ele próprio identificou como o seu único capital, cruzou a fronteira em direção à Suíça. O Vagabundo de Lausana, Suíça e o Forjar do Caráter. Chegou à Suíça com pouco mais do que a roupa que trazia vestida e uma medalha de Karl Marx que guardava no bolso como talismã. O que encontrou foi humilhação. Os italianos eram mão de obra barata e desprezada na Confederação Helvética. Trabalhou como peão numa obra perto de Orbe, carregando carrinhos de mão com pedra num dia de 11 horas, sob um sol sem piedade, com as mãos em carne viva e os pés em polares. No final da semana, o empreiteiro pagou-lhe 20 liras em vez das 30 acordadas. "Considera que já te roubei", disse-lhe. Mussolini não respondeu. Comprou um par de sapatos com pregos e foi-se embora. Em Lausana, sem dinheiro e sem trabalho, dormiu debaixo da grande ponte durante dias. Uma manhã, delirando de fome, arrancou o almoço da mão de 2 turistas inglesas que comiam num banco. Pão, queijo, ovos. Se tivessem protestado, admitiu anos mais tarde na sua autobiografia, provavelmente tê-las-ia estrangulado. Estava tão desesperado de fome que quase tinha perdido o sentido. Prenderam-no como vagabundo e passou um dia na prisão antes de o magistrado o obrigar a ir-se embora de Lausana. Mas a Suíça também foi a universidade que não podia pagar. Assistiu às conferências do economista Vilfredo Pareto na Universidade de Lausana, cujas lições o marcaram para sempre. Pareto sustentava que a história não era o resultado inevitável de forças econômicas, como insistia Marx, mas sim uma série de acidentes produzidos por indivíduos com capacidade para aproveitar cada mudança de vento. A liderança bem-sucedida, na visão de Pareto, consistia em ajustar o rumo com rapidez perante cada nova corrente. Mussolini absorveu tudo. Os seus inimigos chamá-lo-iam oportunista e traidor de 1000 ideologias. Na sua cabeça, era simplesmente um aluno exemplar de Pareto. Em Zurique conheceu Angélica Balabanov, uma mulher pequena, corcunda e de voz áspera que era a alma e a força motriz dos conspiradores russos na Suíça. Falava 6 idiomas, conhecia Lenin e Trotsky e foi durante 10 anos a mentora política de Mussolini. Uma noite num café, enquanto os 3 russos o observavam como se ele não estivesse presente, Balabanov analisou-o em voz alta. A sua fraqueza é que é revolucionário só porque odeia ser pobre, não por genuína simpatia com a classe operária. E é demasiado excitable, demasiado neurótico. Lenin anuiu. Trotsky ajustou os grossos óculos. Por que então te incomodas com ele? Balabanov respondeu. Tem fogo, eloquência e capacidade de liderança. Mussolini escutou, comeu com fome e não disse nada. Expulsaram-no de 2 cantões por discursos incendiários. Falsificou o seu passaporte. Deportaram-no para a fronteira italiana. Voltou à Itália em 1904, amparado pela amnistia que Victor Emanuel III tinha concedido aos desertores e exilados políticos, e cumpriu o serviço militar obrigatório no 10º Regimento de Bersaglieri em Verona, a elite da infantaria italiana conhecida pelas suas plumas de galo verde no chapéu e pela sua marcha ao trote duplo. Foi, segundo o seu próprio relato, um soldado modelo. Os seus oficiais não podiam acreditar que o agitador, cujo processo os fazia franzir o senho, se tornasse no soldado mais disciplinado da companhia. Não terminou o serviço. A sua mãe, Rosa, caiu gravemente doente e concederam-lhe uma licença. Chegou a tempo de ver como a cabeça da sua mãe se inclinava lentamente e morria. Rosa Mussolini tinha menos de 48 anos. Foi o golpe mais duro da sua vida, o único luto que o derrubou sem recursos. Durante dias não se pôde levantar da cadeira em frente à lareira, bebendo vinho com o seu pai e o seu irmão Arnaldo no silêncio da ferraria apagada.
O jornalista da violência, Adiavante ao Popolo d'Italia. Em 1912, aos 29 anos, Benito Mussolini foi nomeado diretor do jornal Avanti, o único diário socialista de Itália, publicado em Milão. Era o cargo mais importante que o Partido Socialista podia oferecer. Em poucos meses, triplicou a circulação até superar os 100 mil exemplares. Mas, agosto de 1914 mudou tudo. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando em Sarajevo desatou a Primeira Guerra Mundial, e o Partido Socialista Italiano adotou uma postura de neutralidade absoluta. Mussolini, em contrapartida, chegou à conclusão de que a Itália devia intervir junto aos aliados da Tríplice Entente para terminar com os impérios alemão e austro-húngaro e libertar os territórios do norte que ainda falavam italiano sob domínio estrangeiro. A 25 de novembro de 1914, perante uma sala do partido repleta de 3.000 militantes furiosos em Milão, foi expulso do Avante e do Partido Socialista. Os gritos abafavam-no. Ele esperou de pé no estrado até que pudesse falar. Crendo que me tirais o meu cartão de militante, tirais-me também a minha fé, mas não vistes a última de mim. Desceu do estrado enquanto a sala gemia. Semanas depois, fundou o Popolo d'Italia. Os primeiros fundos vieram de fontes que sempre negaria, mas que a história documentou décadas mais tarde. Fundos industriais franceses e russos, interessados em que a Itália entrasse em guerra. O jornal levava um subtítulo que dizia tudo: Diário Socialista. Nas suas páginas escreveu algumas das linhas mais ardentes do jornalismo italiano da época. Viva a guerra da Itália, viva a guerra em geral, a paz é absurda, ou melhor dizendo, uma pausa na guerra. Em maio de 1915, a Itália entrou na guerra e Mussolini, coerente, foi chamado a filas. Serviu 9 meses na primeira linha no Carso, os Karstes de Calcário a nordeste, uma das frentes mais sanguinárias da guerra. Chegou a cabo. A 23 de fevereiro de 1917, um acidente com um morteiro durante exercícios de instrução feriu-o gravemente, com 40 fragmentos de estilhaço no corpo, alguns tão profundos que nunca se puderam extrair. Operaram-no sem anestesia em pelo menos 12 ocasiões distintas. Deram-no de baixa em agosto de 1917 e regressou ao Popolo d'Italia. A guerra tinha lhe dado algo que nenhum curso de oratória podia ensinar: autoridade real. Tinha estado nas trincheiras, tinha visto morrer homens. Quando falava de sacrifício e sangue, havia uma veracidade física nas suas palavras que os oradores de salão não podiam emular. A Itália saiu da guerra com 600 mil mortos e uma vitória que o mundo inteiro chamou mutilada. Nos tratados de paz de 1919, Inglaterra e França ignoraram as promessas que tinham feito para que a Itália entrasse em guerra. A Dalmácia ficou para a Jugoslávia. Fiume ficou em disputa e as colônias africanas prometidas não chegaram. A indignação foi profunda e generalizada. Sobre esse humus de humilhação, Mussolini plantou a sua semente. Ausface e a marcha sobre Roma. A ascensão ao poder. A 23 de março de 1919, no número 9 da Piazza San Sepolcro, em Milão, Mussolini convocou uma reunião de ex-combatentes, sindicalistas, revolucionários e aventureiros de todo o tipo. A maioria trazia as marcas da guerra: cicatrizes, membros mutilados, olhos que olhavam com a quietude específica daqueles que estiveram demasiado perto da morte. Convocou-os para constituir os Fasci Italiani de Combatimento, a Associação de Combatentes Italianos. A sua bandeira seria a insígnia dos Arditi, as tropas de choque de elite da guerra, caveira branca sobre fundo negro, o seu uniforme, a camisa negra dos trabalhadores da Romanha. O seu emblema, o fácio, um feixe de varas atado à volta de um machado, o símbolo do poder dos magistrados romanos. Todos os presentes puseram-se de pé e juraram lealdade. O secretário escolhido foi Cesare Rossi, um ex-sindicalista.
Entre os outros membros do comitê executivo que Mussolini selecionou nessa tarde, segundo testemunhos posteriores do próprio Rossi, pelo menos 2 tinham antecedentes criminais. Os Fasci não eram um partido político no sentido convencional. Eram uma força de choque. Grupos de camisas negras armados, os squadisti, começaram a atacar as sedes socialistas e sindicais em toda a Itália do Norte. A polícia chegava invariavelmente tarde, quando os fascistas já tinham fugido e apenas restavam os feridos. O governo de Giolitti, temeroso do bolchevismo, olhava para o outro lado ou, pior ainda, como Mussolini revelou mais tarde, chegou a oferecer secretamente o apoio dos carabinieri aos fascistas em troca de Mussolini romper com D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, o poeta guerreiro, era a grande figura romântica do irredentismo italiano. Em setembro de 1919, à frente de um punhado de arditi tinha ocupado Fiume e reclamado-a para a Itália. A faanha fez vibrar a nação. Mussolini apressou-se a subir para o carro da popularidade de D'Annunzio, mas quando Giolitti bloqueou Fiume e o poeta teve de render-se em dezembro de 1920, Mussolini não acudiu ao seu resgate. Já não precisava dele. Nas eleições de maio de 1921, Mussolini apresentou uma lista de 34 candidatos fascistas. Ganharam todos, juntamente com o controle de Milão, Bolonha e Ferrara. De 4.000 votos humilhantes em 1919, passou para 178.000. À frente do Congresso Fascista de Nápoles, em outubro de 1922, com 30.000 camisas negras a marchar perante ele na Piazza del Plebiscito, entre clarins e bandeiras, lançou o ultimato: ou o governo nos é entregue, ou tomamo-lo marchando sobre Roma. A 27 de outubro, 3 colunas de squadristi começaram a convergir sobre a capital a partir de diferentes direções. O primeiro-ministro Luigi Facta pediu ao rei a declaração da lei marcial. Vítor Emanuel III, de 52 anos, temeroso da guerra civil, recusou assinar. Foi uma decisão que selou o destino da Itália por 23 anos. Mussolini esperou no seu gabinete em Milão. A chamada do ajudante de campo do rei chegou. Sua Majestade convidava-o a Roma a formar governo. Chamou a redação do Popolo d'Italia. Parem as rotativas, um novo título, Mussolini, novo primeiro-ministro. Tomou o comboio noturno. Chegou a Roma com a camisa negra, desculpou-se com o rei. Venho direto do campo de batalha. As tropas fascistas entraram em Roma a 30 de outubro de 1922, numa marcha triunfal de 5 horas em frente ao Palácio Real. Mussolini tinha 39 anos. Tinha funcionado. O homem que dormira debaixo de um ponte em Lausana com uma medalha de Marx no bolso era agora o primeiro-ministro de Itália. O Duce, construção da ditadura. Mussolini chegou à chefia do governo sem nenhum programa concreto. Admitiu-o com uma brutalidade característica. Os imbecis pedem sempre programas. O nosso programa é simples. Queremos governar a Itália. A única ideologia coerente que tinha era o poder, e a tarefa imediata era consolidá-lo. Fez-o com uma metodologia que observaria, com desgosto misturado de admiração, um jovem agitador de Munique, passo a passo, sem pressa, eliminando cada alavanca do Estado Livre e substituindo-a por uma engrenagem fascista. Primeiro, a lealdade visível. No mesmo dia do seu primeiro gabinete, nomeou como ministros representantes de todos os partidos para não assustar o rei nem os moderados. Mas reservou para si próprio as pastas de presidente do Conselho, ministro do Interior e ministro dos Negócios Estrangeiros. 3 ministérios numa só pessoa. O poder real, indiviso. Depois, a força. Os squadristi foram convertidos na milícia volontária per la Sicurezza Nazionale, a milícia nacional, financiada pelo Estado, mas leal apenas ao Duce. 150.000 homens armados que não respondiam ao exército real nem ao parlamento. Eram o seu exército privado, legalizado. A seguir,
a violência política sistematizada. Cesare Rossi organizou a Tcheca, a polícia secreta fascista, inspirada explicitamente na soviética. Os seus operativos recebiam listas de cidadãos marcados para agressão, tortura ou assassinato. Em toda a Itália, homens eram assassinados em ruas, hospitais, salas de aula e prisões. Os funcionários que tinham criticado Mussolini eram desnudados e passeados pelas praças. Usava-se óleo de rícino para humilhar os opositores. Vertiam-no à força por um funil, enquanto o sujeito era imobilizado. A 10 de junho de 1924, o deputado socialista Giacomo Matteotti foi raptado numa rua de Roma por 5 homens que o introduziram à força num automóvel. Matteotti tinha proferido dias antes o discurso mais devastador de oposição ao regime, documentando as fraudes eleitorais, os crimes da Checa e os acordos secretos com os industriais. O seu corpo apareceu enterrado a 12 quilômetros de Roma, 12 dias depois do sequestro. O líder dos sequestradores era Amerigo Dumini, um delinquente de origem americana que costumava apresentar-se como Dumini 11 Assassínios. A indignação foi total. Os 5 principais partidos de oposição abandonaram o parlamento no que chamaram o Aventino, emulando os plebeus da Roma antiga. Os cartazes com a imagem de Mussolini foram arrancados ou pintados com a palavra assassino. O cardeal Maffei de Pisa telegrafou: "Como sacerdote choro, como italiano envergonho-me." O Corriere della Sera pediu a demissão imediata. Mussolini esteve à beira do colapso. Pela primeira vez desde que detinha o poder, temeu perdê-lo. Mas a oposição cometeu o erro fatal de crer que bastava sair do parlamento para que o rei actuasse. Vítor Emanuel não actuou, e Mussolini sobreviveu. A 3 de janeiro de 1925, subiu ao estrado do parlamento e proferiu o discurso mais ousado da sua carreira. Se o fascismo foi uma associação de criminosos, eu sou o chefe desses criminosos. A responsabilidade política, moral, histórica é minha. A Itália quer paz e tranquilidade, trabalho e calma. Dar-lhe-emos com o amor se for possível, com a força se for necessário. Essa mesma tarde, telegrafou aos prefectos de toda a Itália. Em 48 horas deviam destruir todos os partidos, jornais e organizações de oposição que ainda funcionassem. A ditadura era oficial. O Estado totalitário, a Itália que Mussolini construiu. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Foi a frase que Mussolini utilizou em 1925 para descrever o que queria construir. E também foi o primeiro ditador moderno a adotar o termo totalitário como algo positivo, como aspiração. Entre 1925 e 1929, desmontou sistematicamente cada instituição que pudesse converter-se num contrapeso. Os sindicatos independentes foram substituídos por sindicatos fascistas sem direito à greve. A imprensa foi submetida à censura total. Os jornalistas recebiam folhas de instruções diárias sobre que temas tratar e em que tom. O aparato judicial foi reorganizado para incluir um tribunal especial para a defesa do Estado, perante o qual compareciam os opositores acusados de crimes contra a nação fascista. A OVRA, herdeira da Checa, mas legalizada, cresceu até ter mais de 100 mil operativos, entre agentes secretos e uniformizados, que vigiavam a população. Os porteiros dos edifícios estavam legalmente obrigados a espiar os inquilinos. Os vizinhos eram incentivados a denunciar-se mutuamente. Mas Mussolini também construiu. E esta ambivalência é central para entender por que é que milhões de italianos o seguiram durante 2 décadas. Construiu estradas, escolas, hospitais, pontes, habitações de baixo custo, fábricas, drenou pântanos, modernizou os caminhos de ferro, elevou a produção agrícola. Introduziu o seguro de desemprego, os benefícios por maternidade
a jornada de 8 horas e a semana de 40 horas num país onde os trabalhadores tinham estado sujeitos a 14 horas diárias, 6 dias por semana. Quando Mussolini apresentou estas medidas à Associação de Industriais Italianos, eles gritaram: comunismo. Ele respondeu: não, sindicalismo. Se controlo os trabalhadores a partir de cima, nunca mais precisareis de temer os vossos sindicatos nem as vossas greves. O líder dos industriais estendeu-lhe a mão. Mussolini é um gênio. Organizou o Dopolavoro, uma rede de clubes operários que proporcionavam desportos, cinema ao ar livre, teatros, excursões, instalações desportivas. No topo da sua popularidade, o Dopolavoro contava com milhões de membros e era a instituição recreativa mais importante da Europa. A Balila foi a outra peça do puzzle, uma organização juvenil obrigatória para crianças dos 6 aos 16 anos, vestidos de camisas negras, treinados em exercícios militares, adoutrinados na glória de Roma e na grandeza de Il Duce. Livro e fuzil, perfeito fascista, era o lema. Mussolini compreendeu algo que os ditadores posteriores copiariam. O controlo da infância garantia o controlo do futuro. Em 1929, assinou os Pactos de Latrão com o Vaticano, que reconheciam a Cidade do Vaticano como Estado independente e estabeleciam o catolicismo como religião oficial da Itália. Em troca, o Papa legitimava o regime. O cardeal Pacelli, futuro Pio XII, chegou a chamar a Mussolini o mais culto restaurador da Roma imperial. Foi o maior golpe de legitimidade religiosa que qualquer governo leigo italiano tinha recebido desde a unificação. O lema pintado em letras negras em todas as paredes, os paredões e as encostas das montanhas de Itália, resumia o projeto. Crer, obedecer, combater. Mandou fixá-lo em cada canto do país com a persistência de quem sabe que a repetição é a mãe da convicção. O Mare Nostrum, imperialismo e o sonho africano. Em 1927, Mussolini falou ao parlamento com uma frase que definia a sua visão. A Itália devia ter pronta a capacidade de mobilizar 5 milhões de homens. Era uma nação com 40 milhões de habitantes, sem suficientes matérias-primas, sem colônias rentáveis, aprisionada no Mediterrâneo. A sua saída era a expansão. O primeiro movimento foi diplomático. A Albânia foi convertida em satélite italiano mediante o Tratado de Tirana de 1926, sem disparar um único tiro. O rei Zog assinou os tratados que entregavam à Itália o controlo de facto da política externa albanesa em troca de apoio financeiro e militar. Era uma vitória limpa, do tipo que Mussolini preferia antes de 1935. Conquistas que não custassem sangue italiano visível. Mas o sangue chegaria. Em outubro de 1935, apareceu na varanda do Palácio Venezia com uniforme de gala para anunciar que a Itália declarava guerra à Etiópia, que ele continuava a chamar pelo seu nome antigo, Abissínia. As razões eram várias e entrelaçadas. Uma derrota histórica pesava sobre a Itália desde 1896. Em Adua, o exército do general Oreste Baratieri tinha sido aniquilado pelas tropas do Negus Menelik, segundo na maior derrota colonial de uma potência europeia em África. 40 anos depois, a Itália queria lavar essa afronta. E Mussolini precisava, além disso, de uma válvula de escape para uma economia que começava a ressentir-se, uma colônia onde reubicar o milhão de italianos que considerava excedente e, sobretudo, uma vitória militar que demonstrasse ao mundo e ao seu próprio povo que a Itália fascista era uma potência de primeiro ordem. O comandante designado foi o general Emílio de Bono, veterano da Primeira Guerra Mundial e um dos quatros da Marcha sobre Roma. Mussolini pendurou um enorme mapa da Etiópia na parede da Vila Torlonia e passava horas a mover bandeirinhas, enviando telegramas contraditórios a de Bono que o deixavam paralisado. O avanço foi lento. A imprensa internacional começou a troçar.
Em dezembro de 1935, substituiu De Bono pelo Marechal Pietro Badoglio, que era o que De Bono não era, um profissional sem paciência para os telegramas de Roma. Quando Mussolini continuava a enviá-los, Badoglio amarrotava-os com gesto de desdém e respondeu famosamente: "Deixem-me em paz se quiserem uma vitória." Badoglio obteve-a, mas não sem custar a reputação internacional da Itália, o que Mussolini tinha ganho politicamente. A artilharia italiana disparou projéteis com gás mostarda sobre as tropas do Negus Haile Selassie, causando mais de 30.000 baixas entre os soldados etíopes. Os aviões bombardearam e metralharam tendas com a Cruz Vermelha Sueca. A Suécia protestou formalmente. A Itália respondeu com sarcasmo: "Deveriam os nossos pilotos encher as bombas com água de colônia?" A 1º de maio de 1936, Haile Selassie escapou num cruzador britânico. Mussolini anunciou a conquista. "Os dias dos Césares voltaram", gritou da varanda do Palácio Venezia enquanto a multidão gemia: "Dulce Imperador! Dulce Imperador!" Badoglio foi nomeado vice-rei da Etiópia e duque de Addis Abeba. Mussolini autoproclamou-se primeiro marechal do Reino de Itália, expropriando o único título que, por tradição, pertencia ao rei Vítor Emanuel. O monarca mordeu o lábio. Nunca perdoaria essa humilhação. A conquista da Etiópia foi, na realidade, o ponto em que começou a queda. A Liga das Nações votou sanções econômicas contra a Itália, que Laval da França se encarregou de esvaziar de conteúdo pela porta traseira. Mas o episódio afastou a Itália de França e da Grã-Bretanha e empurrou-a mais perto da Alemanha de Adolf Hitler, que desde janeiro de 1933 governava o país mais poderoso do continente europeu. O eixo Roma-Berlim, aliança que o condenou. A primeira vez que Mussolini e Hitler se viram foi em junho de 1934, na vila de Stra, perto de Veneza. Mussolini chegou de uniforme fascista. Hitler chegou de fato civil e gabardina. Estiveram juntos vários dias. Mussolini saiu da reunião convencido de que Hitler era, como disse a Rachel depois, um autêntico louco. Ideias selvagens brotam da sua boca, uma atrás de outra, e está obcecado com essa mania alemã, o antissemitismo. Mas as dinâmicas do poder têm a sua própria lógica. Um mês depois da reunião, os nazis austríacos assassinaram o chanceler Engelbert Dollfuss, amigo pessoal de Mussolini. Il Duce moveu 2 divisões italianas para a fronteira do Brenner como advertência a Hitler para que não tentasse ocupar a Áustria. Foi o momento em que poderia ter cortado com a Alemanha de maneira definitiva. Em vez disso, esperou por um sinal de apoio de Londres e Paris que nunca chegou. "Fiquei desiludido", disse a Rachel, amargo. "A apatia deles pode encorajar Hitler." A cadeia de eventos que se seguiu desenvolveu-se com uma lógica implacável. A conquista da Etiópia e as sanções da Liga das Nações tinham deteriorado as relações com as democracias ocidentais. Hitler ofereceu apoio solidário à Itália quando todos a condenavam. Em outubro de 1936, a Itália e a Alemanha formalizaram o eixo Roma-Berlim. Em setembro de 1937, Mussolini visitou Berlim e ficou intimidado pelo desfile da maquinaria bélica alemã. Os Panzers, os Stukas, os regimentos da Wehrmacht, a marchar com uma precisão mecânica que a Itália fascista nem sequer podia sonhar replicar. Regressou de Berlim deprimido. Já não era o mestre. O pupilo tinha-o superado de maneira avassaladora. Confessou a Galeazzo Ciano, seu genro e ministro dos Negócios Estrangeiros: "Não temos escolha. Simplesmente não temos nem de perto a força da Alemanha. A nossa única proteção real contra uma invasão alemã está em sermos aliados da Alemanha." Era uma admissão de fraqueza que não teria feito perante mais ninguém. O Pacto de Aço, assinado a 22 de maio de 1939, foi a formalização do que se tinha tornado inevitável. A Itália e a Alemanha comprometiam-se a apoiar-se mutuamente em caso de guerra, independentemente das circunstâncias.
Foi Ciano quem entendeu a armadilha. Com este pacto, Mussolini entregou a Itália a Hitler. A decisão de ir para a guerra ou não já não é nossa. A 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Mussolini, que não estava preparado militarmente, declarou a não-beligerância italiana, uma postura que a ninguém satisfazia. Não era a neutralidade que lhe teria dado certa independência, senão um limbo que evidenciava a sua dependência dos sucessos alemães para entrar no conflito no momento que lhe parecesse mais vantajoso. O momento que considerou mais vantajoso chegou a 10 de junho de 1940. A França estava de joelhos. As tropas alemãs tinham entrado em Paris 4 dias antes. Mussolini apostou que a Inglaterra seguiria a França na capitulação. Essa tarde declarou guerra à Grã-Bretanha e à França a partir da varanda do Palácio Venezia. Winston Churchill, que acabava de assumir como primeiro-ministro da Grã-Bretanha, disse perante o parlamento que em nenhum país do mundo se tinha tomado uma decisão tão grave com tão pouca reflexão. A aposta foi a mais desastrosa da sua vida. A Guerra Paralela. As derrotas que ninguém esperava. Em junho de 1940, o estado do exército italiano era o segredo mais mal guardado da Europa. Os seus chefes militares sabiam-no. Os seus próprios marechais sabiam-no. Mussolini suspeitava, mas preferia ignorá-lo. Sobre o papel, a Itália tinha um exército de milhões de homens. A realidade era diferente. A maior parte das divisões italianas existia apenas como nomes em listas de Estado-Maior. Careciam do equipamento básico, de motorização suficiente, de artilharia moderna. As tropas raramente tinham água suficiente em África. Frequentemente careciam de rádios que funcionassem. A regia aeronáutica operava em grande medida com aviões biplanos que os pilotos britânicos, canadianos e australianos do Hurricane e do Spitfire catalogavam como antiquados no melhor dos casos. A Regia Marina, a mais moderna ramificação das Forças Armadas italianas, carecia de porta-aviões e de radar. Um detalhe que sublinhava a brecha tecnológica. Enquanto a Royal Navy dotara desde 1939 a maioria dos seus grandes navios de guerra com sistemas de radar de superfície e aéreo, não existia um único detetor radar em toda a frota italiana quando a guerra começou em junho de 1940. Em África do Norte, Mussolini ordenou ao Marechal Rodolfo Graziani, comandante do 10º Exército Italiano na Líbia, que avançasse sobre o Egito. Graziani sabia que era uma manobra temerária. Tinha comunicado por escrito a Roma que o seu exército carecia da motorização necessária para sustentar uma ofensiva no deserto. 4/5 partes das suas divisões eram de infantaria a pé, num teatro onde a guerra era essencialmente de movimento e onde as distâncias entre os pontos de água mediam centenas de quilômetros. Mussolini ignorou-o. Em setembro de 1940, cruzou a fronteira com 80.000 homens. Avançou cerca de 90 quilômetros até a localidade costeira de Sidi Barrani, em território egípcio. E deteve-se. Construíram-se 7 campos dispersos no deserto. As tropas esperaram. Graziani telegrafou a Roma que a logística era impossível para seguir em frente sem um período de consolidação de várias semanas. Em dezembro de 1940, o general Richard O'Connor lançou a Operação Compasso com apenas 36.000 homens da Western Desert Force britânica. Em 2 meses, destruiu 2 exércitos italianos completos. Para fevereiro de 1941, 133.000 soldados italianos tinham sido capturados e o resto tinha sido empurrado quase até Trípoli, a 1.300 quilômetros de distância. A velocidade do colapso tomou de surpresa inclusive os próprios britânicos, que detiveram o seu avanço não por resistência italiana, mas porque Whitehall decidiu enviar tropas para a Grécia. Hitler teve de enviar Erwin Rommel com o Afrika Korps para evitar que os italianos perdessem toda a Líbia. Na Grécia, a situação foi pior em termos de prestígio. Mussolini invadiu a partir da Albânia a 28 de outubro de 1940, sem informar Hitler com antecedência.
Hitler põe-me sempre perante factos consumados, tinha dito a Ciano. Desta vez, eu poloei a ele. Os gregos resistiriam com uma ferocidade que os italianos não tinham previsto. Para finais de novembro, não só tinham detenido a invasão nas montanhas do Épiro, senão que tinham empurrado os italianos de volta para a Albânia, recuperando até um quarto do território albanês que anteriormente controlavam os italianos. Para dezembro de 1940, os gregos tinham tomado a cidade de Gjirokastar. No início de 1941, a situação era tão crítica que Mussolini teve de enviar reforços urgentes e relevar o general Sebastiano Visconti Prasca, que tinha planeado a operação, pelo marechal Ugo Cavallero. A imprensa mundial ridicularizou a debacle. Hitler teve de interromper os seus preparativos para Barbarossa e destinar forças adicionais aos Balcãs na primavera de 1941 para resgatar o seu aliado, o que, segundo vários historiadores alemães, atrasou o início da invasão da União Soviética em várias semanas cruciais. Na África Oriental Italiana, composta pela Etiópia, Eritreia e Somalilândia italiana, o quadro era igualmente sombrio. Os italianos tinham ali teoricamente mais de 350 mil homens, sob o comando do Duque de Aosta, Amedeo de Savoia-Aosta. Mas a imensa maioria eram tropas coloniais com armamento antiquado e as forças italianas regulares careciam do apoio logístico para sustentar operações sustentadas longe das suas bases. Os ataques britânicos a partir do Sudão e do Quênia começaram em janeiro de 1941. Para maio, as forças italianas tinham sido completamente derrotadas. O Duque de Aosta rendeu o último reduto em Amba Alagi a 16 de maio de 1941 com as honras da guerra, numa das poucas capitulações honrosas de toda a campanha italiana. No mar, a Royal Navy lançou o ataque a Taranto, na noite de 11 para 12 de novembro de 1940. 21 torpedeiros biplanos Swordfish embarcados no porta-aviões HMS Illustrious atacaram em duas vagas a base naval italiana, onde estava ancorada a maior parte da frota. Afundaram o couraçado Conte de Cavour, danificaram gravemente o Litório e o Caio Duílio e puseram fora de combate temporariamente 2 cruzadores e 2 contra-torpedeiros. Tudo isto a um custo de 2 aviões abatidos. O almirante Yamamoto estudou o ataque com atenção antes de planear Pearl Harbor. Em março de 1941, a Batalha do Cabo Matapan custou à Regia Marina 3 cruzadores pesados, o Zara, o Pola e o Fiume, e 2 contratorpedeiros afundados num único encontro noturno, no qual os britânicos usaram o seu radar para se colocarem em posição de disparo sem ser detectados. A Regia Marina não voltaria a ser uma força ofensiva efetiva em toda a guerra. Na frente do leste, a deterioração foi igualmente catastrófica. O corpo de expedição italiano, enviado em junho de 1941 com 3 divisões e 62 mil homens sob o comando do general Francesco Zingales, ampliou-se progressivamente até se converter no Armir, o exército italiano na Rússia, com 8 divisões e mais de 200 mil homens no outono de 1942. As divisões italianas na frente do leste careciam de armas antitanque adequadas para se enfrentarem aos T-34 soviéticos. Os seus canhões de 47 milímetros eram eficazes contra os tanques ligeiros, mas praticamente inúteis contra a blindagem do T-34. Muitos dos seus veículos não tinham aquecimento. No inverno russo de 1942 a 1943, com temperaturas que alcançavam os 45 graus abaixo de zero, os óleos de motor congelavam e os motores não arrancavam. As botas dos soldados italianos desenhadas para o Mediterrâneo não eram adequadas para a estepa russa. Durante a contraofensiva soviética de novembro de 1942, que selou o cerco de Stalingrado, as linhas italianas do Don foram rompidas na operação denominada Pequeno Saturno. Entre dezembro de 1942 e janeiro de 1943, o Armir foi virtualmente destruído. Os registros do Ministério da Defesa italiano, publicados décadas depois,
fixaram as baixas totais em cerca de 130 mil homens entre mortos, feridos e capturados, embora estimativas mais amplas cheguem a cifras superiores. Os sobreviventes realizaram a pé uma retirada de centenas de quilômetros em pleno inverno, e os que regressaram à Itália contavam o horror dos ataques blindados soviéticos sobre linhas que apenas tinham espingardas da guerra anterior e trincheiras sem isolamento. Um soldado sobrevivente, Eugênio Corti, documentaria anos depois no seu testemunho "O più non ritornano". Era a desbandada, o fim do mundo, o grande retorno que todos tínhamos temido. A 11 de dezembro de 1941, 4 dias depois de Pearl Harbor, Mussolini e Hitler declararam conjuntamente a guerra aos Estados Unidos da América. Era uma decisão que Mussolini tomou por pura lealdade ao aliado alemão e pelo cálculo de que os americanos estariam demasiado ocupados com o Japão para intervir decisivamente na Europa no curto prazo. Foi um erro de proporções históricas. 4 meses depois, o general George Marshall começava a enviar as primeiras tropas americanas para a Grã-Bretanha. 18 meses mais tarde, essas tropas desembarcariam nas praias da Sicília. E com isso, a ilusão da guerra paralela que Mussolini tinha sonhado, uma guerra mediterrânea e imperial à margem dos grandes conflitos europeus, onde a Itália pudesse brilhar com luz própria, ficou definitivamente sepultada sob a areia do deserto líbio, a neve da estepa russa e os fundos do Mediterrâneo. Sicília, 1943. A invasão que selou o destino da Itália. Em maio de 1943, após 6 meses de campanha tunisina, as forças do eixo em África renderam-se. Mais de 250 mil soldados alemães e italianos caíram prisioneiros no Cabo Bom, incluindo o general Jürgen von Arnim. Era o maior desastre do eixo desde Stalingrado. Os aliados tinham agora o domínio do Mediterrâneo. A questão seguinte era onde desferir o golpe seguinte na Europa. A Sicília foi a resposta lógica. Apenas 140 quilômetros de canal separavam Tunis da ilha. E a Sicília era a Itália. A primeira fenda na fortaleza Europa. A Operação Husky, o nome de código da invasão da Sicília, foi aprovada na Conferência de Casablanca em janeiro de 1943. O comandante supremo seria o general Dwight D. Eisenhower. As forças terrestres, sob o comando do general Sir Harold Alexander, dividiam-se em 2 exércitos. O 8º Exército Britânico do general Bernard Montgomery e o 2º Exército Americano do general George S. Patton. A data escolhida foi 10 de julho de 1943. A defesa da Sicília estava teoricamente a cargo de 200 mil soldados italianos, reforçados por 2 divisões alemãs, a 15ª Panzergrenadier Division e a divisão blindada Hermann Göring. O general alemão encarregado de coordenar a defesa, o excêntrico Oberst Ernst Günther Bade, conhecido pelo seu kilt escocês e pela sua Claymore, era uma figura que gerava respeito entre as suas próprias tropas, mas que operava num sistema de comando ítalo-alemão que nunca deixou de funcionar com atrito constante e desconfiança mútua. Holland descreve em Sicily 43 o dilema estratégico. A ilha triangular, dominada a nordeste pelo vulcão Etna de 3.340 metros, tinha aeródromos no norte, sul e centro. O objetivo final era Messina, no estreito que separa a Sicília da Península Italiana, através do qual fluíam todos os suprimentos e reforços do eixo. Mas Messina estava fortemente defendida, de difícil acesso e fora do alcance da cobertura aérea a partir de Malta e Tunis. O plano final, após meses de disputas entre os comandantes aliados, em que Montgomery desempenhou um papel perturbador, mas finalmente construtivo, concentrou as forças na costa sul e sudeste. O 8º Exército desembarcaria na área de Ávola e Siracusa, e o 7º Exército em Gela e Licata. A operação exigiu 2.590 navios de transporte e de guerra, 4.000 aeronaves e 160 mil soldados na primeira vaga. A noite de 9 para 10 de julho foi violenta.
Os ventos mediterrâneos, que roçaram os 45 quilômetros por hora, destruíram muitas das formações de paraquedistas e planadores. Os ingleses da 1ª Brigada de Paraquedistas e os americanos da 82ª Divisão Aerotransportada ficaram dispersos ao longo de dezenas de quilômetros. Muitos caíram ao mar. Outros aterraram a quilômetros do objetivo. Mas amanheceu o 10 de julho e os soldados começaram a desembarcar. As tropas italianas nas praias foram, em geral, a parte mais fraca da defesa. Muitos dos soldados eram sicilianos que levavam anos a ver a sua terra bombardeada e cujas famílias viviam sob o fogo aliado. Os que encontraram resistência tenaz foram minorias. A maior parte dos comandantes sicilianos, como o regista Holland, relatava que os italianos do continente tinham mais vontade de combater do que os soldados locais. Um ponto de apoio italiano em Ponte di Rilo resistiu durante vários dias. Outros colapsaram com uma rapidez que os próprios alemães consideravam vergonhosa. Os alemães combateram de outra maneira. A divisão Hermann Göring contra-atacou em Gela, a 11 de julho, com tanques Tiger e Panzer IV. A certa altura, os americanos do general Terry de la Mesa Allen tiveram os tanques a menos de 2 quilômetros das praias de desembarque. Os artilheiros da 1ª Divisão de Infantaria, a Big Red One, e o fogo naval do cruzador USS Brooklyn detiveram o contra-ataque. Foi um dos momentos mais críticos de toda a operação. 38 dias após os desembarcos, a 17 de agosto de 1943, o último soldado alemão cruzou o Estreito de Messina em direção à Itália continental. A Batalha da Sicília tinha terminado. Os aliados tinham conquistado a ilha. Mas a derrota da Sicília já tinha uma consequência que a precedeu por 3 semanas. A queda do Duce, nessa noite de 25 de julho de 1943. Nos anos que precederam a Segunda Guerra Mundial, a relação de Mussolini com a realidade foi se deteriorando de maneira gradual e inexorável. Os generais que lhe traziam más notícias aprenderam que era melhor não as trazer. Os ministros que assinalavam as limitações dos recursos italianos eram ignorados ou substituídos. O Duce tinha se rodeado de bajuladores que confirmavam as suas ilusões, e as ilusões tinham tomado o controle. Mas no verão de 1943, as realidades eram demasiado brutais para serem ignoradas. Os aliados tinham desembarcado na Sicília. Roma tinha sido bombardeada a 19 de julho de 1943, a primeira vez que a capital italiana sofria um ataque aéreo massivo. 1000 bombardeiros aliados descarregaram as suas cargas sobre o nó ferroviário de San Lorenzo e os bairros circundantes. Morreram mais de 2000 pessoas. Bairros inteiros ficaram destruídos. A Basílica de San Lorenzo fuori le Mura, uma das igrejas mais antigas da cristandade, foi gravemente danificada. As multidões nas ruas não gritavam "Duce", mas reclamavam paz. Os próprios pilares do regime estavam a estalar. O grande conselho do fascismo, que Mussolini tinha transformado num organismo puramente decorativo durante anos, foi convocado para 24 de julho. Os historiadores têm debatido durante décadas quanto é que Mussolini sabia do que ia acontecer nessa reunião. Galeazzo Ciano, o seu próprio genro, tinha estado em conversações com os grupos que planeavam a moção de censura. O marechal Pietro Badoglio, que o substituiria, tinha sido contactado pelos conspiradores semanas antes. O rei Vítor Emanuel, o monarca que Mussolini tinha humilhado e ignorado durante anos, estava a par. A reunião do Grande Conselho começou às 17 horas de 24 de julho e prolongou-se até às 2 horas de 25 de julho. O deputado Dino Grandi apresentou uma moção pedindo que Mussolini devolvesse o comando das Forças Armadas ao rei e que o Grande Conselho recuperasse os seus poderes constitucionais. Foi uma moção de desconfiança, formulada com a linguagem burocrática da restauração institucional. Mussolini falou durante 2 horas. Era a oratória de um homem que tinha perdido o fio, repetitivo, defensivo,
sem a energia que o tinha tornado lendário. A moção foi votada às 2 da madrugada de 25 de julho. 19 votos a favor, 7 contra, uma abstenção. Galeazzo Ciano votou contra o seu sogro. No dia seguinte, 25 de julho de 1943, Mussolini foi ao Palácio Real para informar o rei. Vítor Emanuel esperava-o no jardim. Foi uma conversa breve. A situação é irreparável, disse-lhe o rei, segundo as memórias posteriores de Badoglio. Neste momento sou o homem mais odiado de Itália. Mussolini respondeu: votaram contra mim. O rei anunciou-lhe que tinha designado o Marechal Pietro Badoglio como novo chefe de governo. Ao sair do palácio, um capitão de carabinieri aproximou-se de Mussolini com gesto cortês. Tinha ordens para o acompanhar. Subiram-no para uma ambulância. Foi trasladado para a ilha de Ponza e depois para o Hotel Campo Imperatore, no alto do maciço do Gran Sasso, nos Apeninos, a 2.130 metros de altitude. Quando a rádio anunciou a prisão de Mussolini nessa noite de 25 de julho, o povo italiano saiu à rua para celebrar. Em Milão, em Roma, em Nápoles, multidões derrubaram estátuas do Duce, queimaram sedes do Partido Fascista, arrancaram os emblemas do governo dos edifícios públicos. A alegria era a de quem acredita que a guerra terminou. Não tinha terminado. Tinha entrado na sua fase mais sangrenta para a Itália. O armistício e a traição. Itália entre dois fogos. Badoglio anunciou que a guerra continua. Era o que tinha de dizer para não provocar uma resposta militar alemã imediata, embora no seu gabinete já tivesse enviado emissários secretos aos aliados para negociar. A frase não enganou ninguém, nem aos alemães, que começaram a reforçar as suas tropas em Itália através do Brenner, a um ritmo de uma divisão por semana, nem aos aliados, que sabiam que a Itália queria sair da guerra. O general Giuseppe Castellano, jovem e brilhante oficial do Estado-Maior, viajou para Madrid e depois para Lisboa com um passaporte falso em nome de Raymond Imas, para estabelecer contato com os aliados. Reuniu-se com o embaixador britânico em Espanha, Sir Samuel Hoare, a 15 de agosto de 1943. A situação italiana era desesperada. Os alemães já tinham trazido 13 divisões para a Itália e chegavam mais. O exército italiano, embora numeroso no papel, estava mal equipado e a sua moral era um desastre. A regia aeronáutica praticamente deixara de existir como força de combate. A Itália precisava que os aliados desembarcassem com força suficiente na península para que as tropas italianas pudessem mudar de bando e combater junto deles contra os alemães. Os aliados aceitaram negociar, mas com condições duríssimas. O armistício, conhecido como o Armistício de Cassibile, foi assinado secretamente a 3 de setembro de 1943. O mesmo dia em que o 8º Exército de Montgomery cruzava o Estreito de Messina e punha pé na terra continental italiana com a Operação Baytown. 6 dias depois, a 8 de setembro às 18h30, os altifalantes de rádio de toda a Itália transmitiram a voz de Badoglio. O governo italiano, reconhecendo a impossibilidade de continuar a luta desigual contra o poderio avassalador do adversário, com o propósito de evitar posteriores e mais graves danos à nação, pediu um armistício ao general Eisenhower. A reação popular foi de júbilo. A reação militar alemã foi imediata e calculada. Hitler tinha previsto a traição italiana. A Operação Axe, o plano alemão para desarmar as forças italianas em caso de mudança de bando, foi executada com uma eficiência brutal. Em questão de horas, em Itália, nos Balcãs, na Grécia, na Córcega e em toda a área mediterrânea, as unidades alemãs cercaram e desarmaram as divisões italianas. Em muitos casos houve resistência e os alemães responderam sem piedade. A divisão Aki, na ilha de Cefalônia, resistiu durante 9 dias em combate aberto contra a 1ª Divisão de Montanha alemã.
Quando caiu, os alemães executaram mais de 4.000 prisioneiros italianos, incluindo o general Antônio Gandin. Foi um dos crimes de guerra mais massivos do teatro mediterrâneo. Em Roma, o rei e Badoglio fugiram para o sul na madrugada de 9 de setembro. Não deram instruções aos comandantes militares sobre o que deviam fazer. O abandono da capital foi total e vergonhoso. Os generais que deviam defender a cidade não sabiam se deviam combater ou render-se nem contra quem o primeiro era possível. As divisões alemãs ocuparam Roma a 10 de setembro. Aquela mesma manhã de 9 de setembro, às 13h30, os primeiros soldados do 5º Exército Americano do general Mark Clark começavam a desembarcar nas praias do Golfo de Salerno, na Operação Avalanche. Era a grande aposta aliada. Um desembarque 300 quilômetros a norte do Estreito de Messina, desenhado para capturar Nápoles, o maior porto do sul da Itália, e avançar para Roma. A Tempestade Selvagem, a Batalha da Itália. Os alemães souberam da localização exata do desembarque aliado em Salerno quase desde o primeiro momento. O general Heinrich von Wittinghoff, comandante do 10º Exército Alemão, respondeu com uma velocidade que apanhou os aliados desprevenidos. As divisões blindadas alemãs, incluindo a 16 Panzer Division, lançaram contra-ataques que durante 3 dias trouxeram a situação à beira do colapso. O 13 de setembro de 1943 foi o pior dia da campanha de Salerno. Os panzers alemães avançaram até ficarem a menos de 3 quilômetros do mar. O general Clark chegou a considerar a possibilidade de um reembarque parcial. Os engenheiros aliados receberam ordens para preparar o plano B para uma evacuação de emergência. James Holland descreve em The Savage Storm aquela Itália do outono de 1943 como um país quebrado. Pasqualina Caruso, uma jovem napolitana de 19 anos, escrevia no seu diário a 4 de setembro de 1943. A Itália já é uma terra de mortos. Já não rimos, já não cantamos, já não jogamos, já não desfrutamos, só choramos e morremos. Em Nápoles, que tinha sido a terceira maior cidade da Itália, o gás para cozinhar tinha desaparecido. Não havia carvão, não havia água corrente. Os caminhões distribuíam água potável insuficiente para a população e as multidões lutavam para conseguir 1 litro. A contraofensiva aliada em Salerno foi sustentada pelo bombardeamento naval mais intenso de toda a campanha italiana. Os canhões do couraçado HMS Warspite e do cruzador USS Philadelphia converteram o terreno num campo lunar. E depois chegaram as divisões aliadas de reforço, e os alemães retiraram-se para o norte. Nápoles caiu a 1º de outubro de 1943. A chegada dos soldados aliados a uma cidade em ruínas e esfomeada foi um dos momentos mais documentados da guerra. As crianças pediam comida. Os mercados negros floresciam com os restos do que os alemães tinham deixado. 4 dias antes da chegada aliada, os habitantes de Nápoles tinham se levantado espontaneamente contra os alemães nas chamadas 4 Jornadas de Nápoles. Um levantamento popular que custou centenas de vidas civis, mas que apressou a retirada alemã. O caminho para o norte estava bloqueado por uma linha de defesas que o marechal de campo Albert Kesselring, comandante do teatro italiano, tinha construído com uma maestria que lhes valeu o reconhecimento dos seus próprios inimigos. A linha Bernhard I, a linha Gustave depois, cortavam a península italiana com uma série de posições que aproveitavam cada montanha, cada rio, cada povoação cravada num penhasco. O Monte Cassino, onde a abadia beneditina do século VI dominava a única rota para Roma pela planície de Liri, tornou-se o símbolo desse muro que os aliados não conseguiam atravessar. O inverno de 1943 a 1944 foi o mais cruel da campanha. Nos Montes Abruzos e na linha do Sangro, os soldados aliados e alemães enfrentaram-se com temperaturas abaixo de 0, chuva convertida em gelo,
lama que tornava impossível o movimento de veículos e a miséria física de viver em trincheiras abertas expostas aos ventos do Adriático. Um dos comandantes alemães nessa linha, o tenente Hans Golda, à frente de uma bateria de lançadores de foguetes Nebelwerfer, cruzou o Estreito de Messina em agosto de 1943 com a sensação agridoce daquele que sobreviveu a uma batalha, mas sabe que virão mais. Nas suas notas conservadas e citadas por Holland em The Savage Storm, descrevia a Itália pela qual transitava. Rosário estava muito destruída. Palme, outrora uma charmosa cidade portuária, abandonada e morta. Casas estilhaçadas, ruas abertas pelas bombas. A guerra tinha voltado à Europa continental e a Itália era o campo de batalha. A República de Salò ante o fantasma do Duce. Enquanto os aliados lutavam por cada colina no sul, Hitler tinha executado a operação mais dramática para resgatar o seu aliado. A 12 de setembro de 1943, um comando de paraquedistas alemães, sob o comando do Sturmbannführer das SS Otto Skorzeny, aterrissou em planadores no cume do Gran Sasso, onde Mussolini estava detido no Hotel Campo Imperatore. Os guardas italianos, confusos e surpreendidos, não opuseram resistência. Mussolini foi embarcado num pequeno avião Fieseler Storch e trasladado primeiro para Pratica di Mare e depois para a Alemanha, onde Hitler o recebeu. Os testemunhos daqueles que viram Mussolini nesses dias coincidem em descrevê-lo como um homem destruído. Tinha envelhecido visivelmente. Os seus olhos, sempre descritos como vibrantes e penetrantes, estavam opacos. Quase não falava. Um jornalista a quem concedeu uma breve entrevista pouco antes da morte transmitiu as palavras que ele próprio pronunciou. Estou terminado. A minha estrela caiu. Não me resta força para lutar. Trabalho e tento, mas sei que tudo é farsa. Espero o fim da tragédia e, estranhamente afastado de tudo, já não me sinto ator. Sinto-me o último dos espectadores. Hitler não o deixou cair. Precisava dele para manter a ficção de uma Itália fascista aliada que justificasse a ocupação alemã do norte do país. Mussolini foi instalado como chefe da República Social Italiana, a RSI, também conhecida como a República de Salò, pela cidade do Lago de Garda, onde tinha a sua sede provisória. Era um estado marioneta sem exército próprio, digno desse nome, sem recursos reais, vigiado em cada passo pelos representantes de Hitler. A partir de Salò, Mussolini assinou as execuções daqueles que tinham votado contra ele no Grande Conselho. Entre eles estava Galeazzo Ciano, o seu próprio genro e pai dos seus netos. Ciano foi fuzilado a 11 de janeiro de 1944 em Verona, juntamente com mais 4 membros do Grande Conselho. Morreu de frente para o pelotão, como tinha pedido, para morrer a olhar para os seus assassinos. Eda Mussolini, filha do Duce e esposa de Ciano, tentou salvar o seu marido com uma negociação desesperada. Oferecia os diários de Ciano em troca da sua vida. Os diários continham informação comprometedora sobre a Alemanha. Himmler esteve tentado, mas o procedimento judicial fascista em Verona foi mais rápido do que qualquer negociação. Eda fugiu para a Suíça com os diários escondidos no casaco. Nunca perdoou o seu pai. A Guarda Nacional Republicana da RSA foi o instrumento mais ativo do terror no norte de Itália durante 1943 a 1945, colaborando com as SS alemãs na perseguição de judeus, na caça a partisanos e no controlo da população civil. Mais de 8.000 judeus italianos foram deportados para os campos de extermínio do Reich. A maioria não regressou. Foi a mancha mais negra de todo o período fascista e ocorreu precisamente quando o regime já estava nos seus estertores e dependia completamente da Alemanha.
Os partisanos do norte de Itália, organizados em brigadas comunistas, socialistas de ação e católicas sob o guarda-chuva do Comitê de Libertação Nacional, cresceram em número e audácia ao longo de 1944. Sabotavam pontes, atacavam comboios, protegiam os pilotos aliados abatidos. Os alemães e a RSI respondiam com uma brutalidade que gerava mais partisanos do que aqueles que eliminavam. O fim do sonho, abril de 1945. No início de 1945, o Terceiro Reich estava a desabar. No leste, o Exército Vermelho avançava a partir do Vístula para o Oder. No oeste, os aliados tinham cruzado o Reno. Em Itália, o 5º Exército Americano e o 8º Exército Britânico preparavam a ofensiva final a partir das linhas do Pó e dos Apeninos. A RSI já era um cadáver que não o sabia. Na tarde de 25 de abril de 1945, o Comitê de Libertação Nacional do Norte de Itália convocou a insurreição geral. Os partisanos tomaram Milão, Turim e Gênova. As guarnições alemãs, a negociar a sua rendição, não opuseram resistência. Mussolini tentou escapar. Na noite de 25 de abril, cruzou o Lago de Como em direção a Menaggio com um comboio alemão. Trava consigo uma mala com documentos e a sua amante Claretta Petacci, que se recusou a abandoná-lo. Iva disfarçado com um casaco da Luftwaffe. Na madrugada de 27 de abril, na pequena localidade de Dongo, na margem oeste do Lago de Como, uma brigada de partisanos comunistas deteve o comboio alemão para o revistar. Um elemento da brigada revistou o automóvel da retaguarda e reconheceu o homem envolvido no casaco. Mussolini foi identificado e detido. Durante a noite de 27 para 28 de abril, Mussolini e Claretta Petacci foram trasladados para a Vila Belmonte em Giulino di Mezzegra, uma aldeia nas margens do Lago de Como. Às 4 da tarde de 28 de abril, foram tirados para um caminho e fuzilados. O executor foi Luigi Longo, comandante Walter Audizio, conhecido como o partisano Colonello Valério. O cadáver de Mussolini recebeu pelo menos 5 balazos. Essa mesma noite, os corpos de Mussolini, Claretta Petacci e mais 15 hierarcas fascistas foram transportados em caminhão para Milão. Na madrugada de 29 de abril, foram pendurados de cabeça para baixo, com ganchos de talho, das vigas de teto de uma bomba de gasolina na Piazzale Loreto. Era o mesmo lugar onde, 9 meses antes, os alemães tinham pendurado publicamente os cadáveres de 15 partisanos executados como represália. A multidão que se congregou na Piazzale Loreto nessa manhã descarregou sobre os corpos toda a raiva acumulada de 20 anos de ditadura, de 4 anos de guerra, de bombardeamentos, de fome, de medo. Espancaram-nos, cuspiram-lhes. Alguém disparou a sua pistola contra o cadáver de Mussolini que já pendia imóvel. Uma mulher disparou 5 tiros, um por cada filho morto na guerra, segundo disse. 2 dias depois, Adolf Hitler suicidava-se no bunker de Berlim. A conta final, o que restou de um sonho imperial. O que deixou para trás o fascismo italiano? As cifras são frias, mas necessárias. A Itália perdeu na guerra entre 450 mil e 500 mil soldados em todas as frentes. As baixas civis em território italiano durante as operações de 1943 a 1945 estimam-se entre 100 mil e 150 mil pessoas. As cidades do sul ficaram destruídas em proporções que variavam entre o dano parcial e a devastação total. Nápoles, Cassino, Foggia, Catanzaro, Reggio Calabria foram bombardeadas até se converterem em escombros em certas zonas. O norte, com a resistência e as represálias alemãs, acrescentou uma dimensão de terror civil de que o sul tinha sido poupado. A economia italiana estava em ruínas. As infraestruturas, desde estradas até caminhos de ferro, tinham sido destruídas sistematicamente pelos alemães na sua retirada. As pontes explodidas, os arquivos saqueados, as máquinas desmontadas e enviadas para o Reich. O escritor e político italiano Luigi Barzini Jr.,
que tinha conhecido o regime e sofrido sob ele, resumiu-o com uma dureza que merece ser lembrada. O fascismo tinha criado um país espartano imaginário, no qual todos os homens deviam fingir que eram heróicos soldados, todas as mulheres matronas romanas, todas as crianças balilas. Isto fez-se através de slogans, bandeiras, discursos incendiários a partir de varandas, música militar, concentrações de massas, desfiles, uniformes chamativos, medalhas, enganos e distorções constantes da realidade. Os italianos acordaram demasiado tarde do seu sonho artificial, os que ainda viviam, famintos, desesperados, desacreditados. 8.564 judeus italianos foram deportados para os campos de extermínio nazis. Menos de 1.000 sobreviveram. O homem que iniciou tudo, o menino que recebeu um pontapé de Orsi Jacona num campo de uvas de Dóvia em 1890, jaza pendurado num gancho em Milão. O seu pai Alessandro tinha lhe ensinado que nunca se dobra perante o valentão mais forte. Mas o valentão maior de todos tinha sido ele próprio, e o mundo que pretendeu dominar tinha-o dobrado com uma violência que igualava a sua. O experimento fascista italiano durou 23 anos. Começou com a promessa de restaurar a grandeza de Roma e terminou na Piazzale Loreto, com um homem que tinha confundido o poder com a história e a violência com a força. Há uma distinção entre essas duas coisas que o filho do ferreiro de Predápio nunca compreendeu de todo. Ou talvez a tenha compreendido tarde demais, ali na Vila Belmonte, nas margens do Lago de Como, na tarde de 28 de abril de 1945, quando o caminho pelo qual o tiraram estava úmido e o sol já se punha sobre os Alpes.